Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo em 2019 e que mudou completamente a forma como eu vejo o mundo. Até hoje eu tenho calafrios quando lembro. Eu tinha acabado de me formar em veterinária e consegui um emprego numa fazenda gigante lá no interior de Goiás, perto de Rio Verde. Criação de gado, milhares de cabeças, estrutura moderna, salário bom. Parecia perfeito. A fazenda era antiga, dessas que existe há gerações, sabe? O dono atual, seu Valdemar, tinha herdado do pai, que herdou do avô, e assim por diante. Aquela coisa tradicional do interior. Eu morava numa casa dentro da propriedade, sozinha, a uns 500 metros da sede. Era uma casinha simples, mas confortável. 2 quartos, sala, cozinha. Tinha tudo o que eu precisava. Nos primeiros dias foi tranquilo. Trabalho puxado, muita vaca para vacinar, muito tratamento, mas nada demais. Eu gostava. Me sentia útil, produtiva. Até que numa quinta-feira, final de tarde, eu estava voltando de uma área mais afastada da fazenda e vi uma criança, um menino, devia ter uns 7, 8 anos, parado no meio da estrada de terra, me olhando. Achei estranho porque não tinha família com criança morando ali, só peões solteiros e eu. Pensei que fosse filho de algum visitante. Acenei para ele, dei um sorriso e ele ficou parado, só me olhando. Não sorriu de volta, não acenou, nada. Só aquele olhar fixo, intenso. Quando cheguei mais perto com a caminhonete, ele sumiu. Assim, num piscar de olhos. Não correu, não se escondeu. Simplesmente não estava mais lá. Achei que tinha imaginado, sabe? Cansaço, sol quente, essas coisas. Segui para casa. Mas aquela noite, lá pelas 3 da manhã, eu acordei com um barulho. Alguém batendo na porta da frente. 3 batidas. Pausa. 3 batidas de novo. Eu levantei meio zonza. Fui até a sala. A casa era escura. Só a luz do luar entrando pelas frestas das janelas. Quem é? Eu gritei da porta sem abrir. Nada. Silêncio total. Aquele silêncio pesado do interior, sabe? Sem barulho de carro, de gente. Só grilos e o vento. Esperei uns segundos. Nada. Voltei pro quarto. Tinha acabado de deitar quando ouvi de novo. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Dessa vez eu fiquei brava. Peguei uma lanterna, abri a porta de uma vez. Quem tá aí fazendo graça? Não tinha ninguém. Varanda vazia, terreiro vazio. Nada. Só o escuro da noite e aquele vento frio que sempre dá de madrugada. Tranquei a porta, voltei pro quarto, mas não consegui mais dormir direito. Fiquei naquela, meia acordada, meia dormindo, inquieta. De manhã contei pro capataz, seu Zé, um senhor de uns 60 anos que trabalhava ali há décadas. Doutora, viu alguma coisa estranha ontem? Ele perguntou, olhando para mim com uma expressão séria. Vi um menino na estrada, por quê? Ele ficou pálido. Literalmente pálido. Que menino? Um menino pequeno, 8 anos mais ou menos, parado no meio da estrada. Quando me aproximei, ele sumiu. Seu Zé sentou numa cerca, tirou o chapéu, passou a mão no rosto. A senhora não devia ter visto isso. Por quê? Quem é ele? Não é ninguém, doutora. Pelo menos não mais. Esse menino, ele morreu aqui na fazenda. Faz 20 anos, afogado no açude. Eu senti um frio na espinha. Como assim afogado? Era filho de um peão que trabalhava aqui. Tinha uns 7 anos. Tava brincando perto do açude, escorregou, caiu. Quando acharam já era tarde. E por que eu vi ele? Seu Zé colocou o chapéu de volta, olhou para o horizonte. Porque ele aparece, de vez em quando, principalmente para gente nova aqui. E quando aparece, é sinal. Sinal de quê? Que algo vai acontecer. Sempre acontece. Acidente, doença, morte. Ele vem avisar, ou buscar. Eu dei risada, tentando disfarçar o nervosismo. Seu Zé, com todo respeito, mas isso é superstição. Ele me olhou nos olhos, sério. A última veterinária que trabalhou aqui antes da senhora viu ele também. 3 dias depois teve um acidente. Cavalo derrubou ela, pisoteou. Ela sobreviveu, mas ficou paraplégica. Foi embora e nunca mais voltou. Cara, eu fiquei apavorada. Tentei racionalizar.
Mas aquele medo irracional já tinha se instalado, sabe? Passei o dia trabalhando normalmente, mas minha cabeça não parava. Toda hora eu olhava em volta, procurando, esperando ver o menino de novo. À noite tranquei tudo. Porta, janelas, tudo. Até empurrei uma cadeira contra a porta da frente. Fui dormir tensa, ligada em qualquer barulho. Lá pelas 2 da manhã acordei de novo. Mas dessa vez não foi batida na porta. Era choro. Choro de criança. Vindo de fora da casa. Meu coração disparou. Levantei devagar. Fui até a janela do quarto. Espiei pela cortina. E lá estava ele. O menino. Parado no meio do terreiro de costas para casa, olhando pro nada, chorando. Não era choro alto. Era aquele choro baixo, contido, desesperado, de quem chora sozinho, sem ninguém para consolar. Eu não sei o que me deu, mas abri a janela. Ei, você tá bem? Ele parou de chorar. Ficou imóvel por uns segundos, e então, devagar, começou a virar. Eu fechei a janela na hora, tranquei, fechei a cortina, voltei para a cama e me cobri inteira. Igual criança com medo do bicho-papão, sabe? Fiquei assim até clarear. Não dormi mais nada. No dia seguinte procurei o seu Valdemar, o dono da fazenda. Falei que precisava conversar sobre algo sério. Contei tudo. O menino, as aparições, o que seu Zé tinha me contado. Esperava que ele fosse rir de mim, me chamar de louca. Mas não. Ele ficou sério, pensativo. Você é católica? Sim, mais ou menos. Por quê? Vou chamar o padre para benzer a casa. E você? Amanhã mesmo ele vem. O senhor acredita nisso então? Ele suspirou fundo. Doutora, eu nasci e me criei nessa fazenda. Já vi coisa que a senhora nem imagina. Esse menino, ele aparece mesmo. E quando aparece, a gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado. O padre veio no dia seguinte. Um senhor já idoso, Padre Antônio, que atendia às fazendas da região. Ele benzeu a casa inteira, jogou água benta, rezou em todos os cômodos. Depois me benzeu também, fez orações, me deu um terço. Minha filha, se você ver ele de novo, não fale com ele. Não olhe nos olhos. Apenas reze e ignore. Ele está perdido, procurando o caminho. Às vezes confunde os vivos com guias. Guias para quê? Para onde ele deveria ter ido, mas não foi. Ficou preso aqui. E quando vê alguém novo, com energia forte, tenta seguir. E quando segue, leva junto. Saí dali meio atordoada. Agradeci. O padre foi embora e eu tentei voltar à rotina. 2 noites de paz. Nada aconteceu. Pensei que tinha resolvido. Mas na 3ª noite, a coisa ficou séria. Eu estava dormindo quando acordei com peso na cama, como se alguém tivesse sentado na beirada. Abri os olhos. O quarto estava escuro, mas eu conseguia ver a silhueta. O menino, sentado ali, de costas para mim, cabisbaixo. Eu gelei. Lembrei do que o padre falou. Não fala, não olha, reza. Comecei a rezar baixinho. Pai Nosso, Ave Maria, tudo o que lembrava. E então ele falou. Voz de criança, mas estranha, distante, como vindo de muito longe. Por que ninguém me procurou? Fiquei esperando no açude. Ninguém veio. Eu continuei rezando, mais alto agora, tentando ignorar. Tá todo mundo na festa. Só eu fiquei. Tô com frio, tô sozinho. As lágrimas escorriam do meu rosto. Era apavorante e triste ao mesmo tempo. Você pode me levar de volta? Pra festa? Eu quero minha mãe. Eu gritei. Em nome de Jesus, sai daqui. O peso sumiu. Instantaneamente, acendi a luz. Quarto vazio. No dia seguinte pedi demissão. Na hora, não aguentava mais. Não importava o salário, a oportunidade, nada. Seu Valdemar entendeu. Me pagou direitinho, me ajudou a arrumar as coisas. Antes de eu ir embora, ele me contou a história completa. O menino se chamava Gabriel. Morreu em 1999. Dia de uma festa junina que a fazenda fazia todo ano para funcionários e família. Ele estava brincando sozinho, perto do açude, longe da festa. Escorregou, caiu, bateu a cabeça, afogou em água rasa. Só perceberam que ele estava sumido horas depois. Quando acharam, já era noite. Já tinha morrido.
A mãe dele nunca se recuperou. Teve depressão severa, acabou se matando 2 anos depois. E desde então, todo ano, principalmente em junho, perto da época da festa, o menino aparece. Procurando a mãe. Procurando alguém que leve ele de volta para a festa. Saí da fazenda naquele mesmo dia. Voltei para a cidade, consegui outro emprego. Vida seguiu. Mas eu nunca mais fui a mesma. Não consigo ver criança sozinha sem sentir um aperto no coração. E toda vez que passo perto de açude, de represa, de qualquer lugar com água parada no interior, eu olho, procurando, com medo de ver. Porque agora eu sei. Sei que tem coisas que a gente não vê, não entende, mas existem. E que às vezes os mortos não vão embora. Ficam, presos onde morreram, repetindo, procurando, esperando. E quando encontram alguém que consegue vê-los, tentam de tudo para não ficarem sozinhos de novo. Sabe o que é pior? Uns 6 meses depois, eu estava numa festa em Goiânia e encontrei uma das cozinheiras que trabalhava na fazenda. Conversamos, coloquei o papo em dia. E então ela me contou. 2 semanas depois que eu saí, contrataram outro veterinário. Um rapaz jovem, recém-formado, cheio de energia. Ele também viu o menino. Também ouviu as batidas. Também teve as experiências. Mas, diferente de mim, ele ignorou os avisos. Achou bobagem, superstição de gente do interior. Até que num sábado de manhã ele foi trabalhar sozinho numa área afastada. Medicação de gado, rotina. Acharam ele no final do dia, caído perto do açude. O mesmo açude onde o menino tinha morrido. Ataque cardíaco, disseram. Estranho num rapaz de 26 anos, saudável, atleta. Mas acontece, né? Só que a cozinheira me contou um detalhe. Um detalhe que a polícia ignorou, que todo mundo preferiu ignorar. Quando acharam ele, o corpo estava molhado, completamente ensopado. Roupa, cabelo, tudo. Mas não tinha chovido. E ele estava a uns 5 metros da beira do açude, em terra seca. E tinha marcas nos tornozelos dele, roxas, pequenas, como dedos de criança, apertando, puxando. Quando ela me contou isso, eu senti aquele frio de novo, aquele terror que tinha sentido na fazenda. Porque entendi. Finalmente entendi. O menino não estava pedindo ajuda. Não estava procurando a mãe. Ele estava procurando companhia, para não ficar sozinho no fundo daquele açude, onde ele morreu, onde ele ficou. E toda vez que encontra alguém que consegue vê-lo, alguém receptivo, sensível, ele tenta levar junto, para ter companhia, para sempre, no escuro, no frio, no fundo. Eu escapei porque saí a tempo. Porque não fiquei tempo suficiente, mas aquele rapaz, ele ficou. E o menino não perdeu a chance. Agora são 2. 2 presos naquele açude. 2 procurando, esperando. O próximo que chegar. O próximo que ver. O próximo que ficar tempo demais. Por isso que eu te falo, se você um dia aceitar trabalho em fazenda antiga no interior, e alguém te falar de criança que aparece, de menino que chora de madrugada, de batidas na porta, sai. Sai enquanto dá tempo. Não espera. Não duvida. Não testa. Porque tem coisas que a gente não devia ver. E quando vê, o melhor é correr, antes que seja tarde demais. Eu preciso te contar o que aconteceu com minha avó em 2015, lá no interior da Bahia. Até hoje minha família não gosta de falar sobre isso, mas eu acho que as pessoas precisam saber. Principalmente quem tem parente idoso morando sozinho no interior. Minha avó, Dona Conceição, morava numa cidade pequena chamada Irecê. Uma daquelas cidades que todo mundo conhece todo mundo, sabe? Ela tinha 78 anos, viúva há 10, e insistia em morar sozinha na casa dela. A gente sempre ofereceu para ela vir morar com a gente em Salvador, mas ela recusava. Nasci aqui, vou morrer aqui. Não saio da minha casa nem que me paguem. Ela era teimosa, independente, daquelas senhoras fortes do interior que não aceitam ajuda de ninguém. Cozinhava, limpava, cuidava do quintal, fazia tudo sozinha. A gente visitava ela pelo menos uma vez por mês. Minha mãe ligava todo dia para ter certeza que estava tudo bem. Rotina normal,
Nada demais. Até que em agosto de 2015, as ligações começaram a ficar estranhas. Minha mãe ligava de manhã e vovó falava coisas confusas. Tem gente aqui em casa. Quem, mãe? Não sei, mas tem. Ouço conversas de noite. Achamos que era confusão mental, sabe? Idade avançada, solidão. A cabeça começa a pregar peças. Marcamos consulta com o neurologista, fizemos exames. Tudo normal. Sem Alzheimer, sem demência, nada. Mas as ligações continuavam estranhas. Tão mexendo nas minhas coisas. Quem, vó? As pessoas que moram aqui. Mas, vó, só a senhora mora aí. Não, filho, tem mais gente. Eu vejo. Decidimos ir até lá numa sexta-feira. Eu, minha mãe e meu tio. Viagem de 6 horas de Salvador até Irecê. Chegamos já anoitecendo. A casa da vovó era simples, antiga, daquelas casas de interior mesmo. 2 quartos, sala, cozinha, quintal enorme nos fundos com umas árvores frutíferas. Ela nos recebeu animada, preparou jantar, conversou normal. Parecia estar bem, lúcida, coerente. Até comentamos entre nós. Acho que foi impressão nossa. Mas à noite, quando fomos dormir, aí começou. Eu estava no quarto de hóspedes, deitado, quase pegando no sono, quando ouvi passos no corredor. Passos lentos, arrastados, como de pessoa idosa caminhando com dificuldade. Achei que era vovó indo ao banheiro, normal. Continuei deitado. Aí ouvi outra coisa. Voz. Alguém conversando. Baixinho. Mas dava para ouvir. Eram 2 vozes. Uma era da vovó. A outra era de homem. Grave. Rouca. Levantei na hora. Fui pro corredor. Vó? Tá tudo bem? A luz da sala estava acesa. Vovó estava sentada na cadeira de balanço dela, sozinha, olhando para a parede. Com quem a senhora estava falando? Ela olhou para mim com aquela cara de criança que foi pega fazendo arte. Com seu avô. Vó, vô faleceu há 10 anos. Eu sei. Mas ele vem aqui, de noite. Senta ali no sofá e conversa comigo. Senti aquele frio na espinha, sabe? Mas tentei racionalizar. A senhora estava sonhando. Vem, volta pro quarto, vamos dormir. Ela resistiu. Não foi sonho. Ele vem todo dia. Depois da meia-noite. Fica até umas 3, 4 horas. Aí vai embora. E o que vocês conversam? Sobre a vida, os filhos, os netos. Ele pergunta de todo mundo. Pergunta de você também. Cara, eu tava com tanto medo que nem conseguia processar direito. Levei ela pro quarto, esperei ela deitar. Voltei pra sala. Minha mãe e meu tio tinham acordado com a conversa. Contei pra eles. Ficamos os 3 ali na sala sem saber o que fazer. Vamos passar a noite aqui, acordados. Se acontecer alguma coisa, a gente vê. Ficamos ali, os 3 no sofá, TV ligada no mudo, esperando. 1 hora passou, 2 horas, nada. Já estava dando quase 3 da manhã quando ouvimos. A porta do quarto da vovó abrindo, devagar, rangendo. Passos no corredor, lentos, arrastados, vindo em direção à sala. E então ela apareceu, vovó. Mas não estava andando normal, estava diferente. Postura estranha, meio curvada, olhar vago. Ela passou direto por nós, como se não estivéssemos ali. Foi até a cadeira de balanço, sentou e começou a falar, sozinha, mas respondendo, como se alguém estivesse falando com ela. Oi, amor. Demorou hoje. Pausa. Ah, sim, entendo. Pausa. Eles estão aqui sim. Vieram me visitar. Pausa. Não falei nada. Minha mãe levantou, se aproximou. Mãe, com quem a senhora está falando? Vovó nem olhou para ela. Continuou conversando com o nada. Ela está aqui. Quer falar com você? E então virou a cabeça para um ponto específico do sofá. O sofá onde meu avô sempre sentava quando era vivo. Seu lugar favorito. Ele diz que não, que ainda não é hora, que vocês não podem ver ele ainda. Meu tio, que era o mais cético de todos nós, levantou. Mãe, chega. Não tem ninguém aí. Vamos voltar pro quarto. Mas quando ele se aproximou para pegar o braço dela, ele parou. Congelou. Olhou pro sofá.
para o lugar vazio onde vovó olhava. Vocês estão sentindo isso? Ele perguntou, voz trêmula. O quê? Eu e minha mãe falamos ao mesmo tempo. O sofá, olha o sofá. A gente olhou e viu. O estofado estava afundado, como se alguém estivesse sentado. O peso de uma pessoa, marcado, visível, mas não tinha ninguém. Nada. Só o vazio e aquela marca de peso impossível. A gente saiu dali correndo, literalmente. Pegamos vovó, levamos para o quarto dela, trancamos todo mundo lá dentro. Ficamos o resto da noite acordados, luz acesa, porta trancada, rezando tudo o que sabia. Quando clareou, era como se nada tivesse acontecido. Vovó acordou normal, preparou café, nem lembrava da conversa da madrugada. Vó, a senhora lembra do que aconteceu essa noite? Lembro, seu avô veio como sempre. Mas vó, isso não é normal. Vô morreu, faz 10 anos. Ela me olhou com aquela paciência infinita de avó. Filho, eu sei que ele morreu. Eu estava lá, no velório, no enterro. Mas ele voltou. E volta todo dia. Desde quando? Desde o dia que ele morreu. Naquela primeira noite depois do enterro, ele apareceu. Sentou no sofá dele e disse que não ia embora, que ia ficar comigo, para eu não ficar sozinha. Minha mãe começou a chorar. Mãe, a gente precisa fazer alguma coisa. Chamar um padre, uma benzedeira, alguém. Vovó ficou brava. Primeira vez que vi ela brava com a gente. Não vão fazer nada. Ele não tá me fazendo mal. Ele tá me fazendo companhia. Vocês me deixam aqui sozinha o mês inteiro. Ele fica comigo toda noite. Não vou mandar ele embora. A gente tentou argumentar, convencer, mas ela não quis nem ouvir. Quanto mais insistíamos, mais ela se fechava. No final das contas, voltamos para Salvador sem resolver nada. Mas combinamos que ia ter sempre alguém ficando com ela. Revezamento entre familiares. Ela não ia ficar sozinha de noite nunca mais. Só que vovó não gostou. Reclamava. Ficava emburrada. Não preciso de babá. Tenho seu avô aqui comigo. E os parentes que ficavam com ela relatavam a mesma coisa. Todo dia, depois da meia-noite, ela levantava, ia para a sala, conversava com o vazio. E o sofá sempre afundava. Sempre tinha aquela marca de peso. Isso durou uns 3 meses. Até que em novembro, numa segunda-feira, minha prima, que estava passando a semana com vovó, ligou desesperada. Vem rápido, vovó passou mal. Quando chegamos lá, ela estava na cama, muito pálida, fraca, respirando com dificuldade. Chamamos médico, ele examinou. Disse que era o coração, fragilidade da idade. Levamos para o hospital. Ela ficou internada 1 semana. Melhorou, estabilizou, ia ter alta no dia seguinte. Naquela última noite no hospital, tarde da noite, eu estava lá com ela. Minha mãe tinha ido para casa descansar. Vovó estava dormindo. Eu estava na poltrona ao lado, quase pegando no sono também, quando ela acordou de repente. Olhou para o canto do quarto. Começou a chorar. Mas não era choro de dor ou medo. Era choro de alívio, felicidade. Amor, você veio me buscar, finalmente. Eu olhei para o canto. Não vi nada, mas senti aquele frio, aquela presença pesada, inegável. Vó, com quem a senhora está falando? Ela olhou para mim, sorrindo, lágrimas escorrendo. Com seu avô. Ele veio me buscar. Diz que chegou a hora, que a gente vai poder ficar junto de novo, para sempre. Vó, não fala assim. A senhora vai ter alta amanhã. Mas ela não estava me ouvindo. Esticou a mão. Pro nada. Como se pegasse a mão de alguém invisível. Eu tô pronta. Pode me levar. E então ela suspirou. Fundo, longo. E parou de respirar. Chamei enfermeira, médico. Fizeram de tudo. Mas não adiantou. O coração dela tinha simplesmente parado. No velório, uma senhora idosa, amiga da vovó, se aproximou de mim. Seu avô veio buscar ela, não veio? Gelei. Como a senhora sabe? Porque ele avisou. Ele passou na minha casa ontem de noite, em sonho. Disse que ia buscar a Conceição. Que ela não ia aguentar ficar sem ele por mais tempo. Eu não sabia o que dizer.
Só conseguia acenar com a cabeça. Você sabe por que ele demorou 10 anos para buscar ela? A senhora continuou. Por quê? Porque ela não queria ir. Ainda tinha vocês, os filhos, os netos. Não estava pronta. Então ele respeitou. Ficou fazendo companhia, esperando o dia que ela tivesse pronta. E quando chegou esse dia, ele veio. Eu fiquei pensando nisso, em tudo que tinha acontecido, nas conversas dela com o vazio, no sofá afundando, na presença que a gente sentiu. E entendi. Meu avô nunca tinha ido embora de verdade. Ficou ali, invisível pra gente, mas visível pra ela, cuidando, esperando. E quando ela finalmente estava pronta, quando o corpo dela não aguentava mais, ele cumpriu a promessa que deve ter feito no dia que morreu, de nunca deixar ela sozinha. Até hoje, quando vou na casa que era da vovó, agora vazia, esperando para ser vendida, eu olho pro sofá. E juro que às vezes, no ângulo certo da luz, dá para ver o estofado levemente afundado, como se alguém tivesse acabado de levantar, ou ainda estivesse ali, esperando. Sabe o que é mais estranho? Depois que vovó morreu, a gente arrumando as coisas dela, achamos um caderno, diário que ela mantinha. Tinha anotações dos últimos 10 anos, e em todas as páginas, todas as entradas, ela terminava do mesmo jeito. Hoje ele veio de novo. Conversamos. Ele diz que me ama, que tá esperando. Que quando eu estiver pronta, a gente vai embora junto. Eu disse que ainda não tô pronta, mas um dia vou estar. E aí nós vamos ter a eternidade para ficar juntos. A última entrada, do dia antes dela morrer. Hoje eu disse para ele que tô pronta. Ele sorriu. Disse que amanhã vem me buscar. Que dessa vez é para valer. Eu não tenho medo. Só saudade. De quem eu amo e tá esperando do outro lado. Então é isso. Eu aprendi com essa história que amor verdadeiro não termina com a morte. E que às vezes os mortos não vão embora porque ainda tem promessas a cumprir. Pessoas a cuidar. Esperar. E quando finalmente chega a hora, eles vêm buscar. E levam quem amam. Para onde quer que seja que a gente vá depois que morre. Eu só espero que eles estejam juntos agora. Meu avô e minha avó, finalmente. Sem mais espera. Sem mais despedida. Só eles dois. Como sempre foi. Como sempre será. Cara, eu preciso te contar uma parada que aconteceu comigo em 2020, em plena pandemia, que até hoje me faz questionar tudo que eu achava que sabia sobre a vida e a morte. Eu sou enfermeiro, trabalho em UTI há 8 anos. Já vi gente morrer de todo jeito possível. Já tive que desligar aparelho. Já segurei mão de paciente no último suspiro. Para mim, morte sempre foi algo técnico, sabe? Processo biológico, parada cardíaca, cessação de atividade cerebral. Quando começou a pandemia, eu me voluntariei para trabalhar num hospital de campanha lá no interior do Ceará, perto de Sobral. Estrutura montada às pressas, containers adaptados, equipamento do que tinha disponível. Era caótico, mas a gente fazia o melhor que podia. Eu trabalhava no turno da noite, das 7 da noite às 7 da manhã. 12 horas direto, 3 vezes por semana. Cansativo, mas necessário. A UTI tinha 20 leitos. Na época do pico, maio de 2020, todos ocupados. A maioria idosos, alguns mais jovens com comorbidades. Taxa de mortalidade altíssima. A gente perdia 2, 3 pacientes por noite. Toda noite. Era pesado demais, mas tinha que seguir, entende? Não dava para parar, não dava para desmoronar. Até que numa quinta-feira chegou um paciente diferente. Seu Expedito, 74 anos, agricultor aposentado, morava numa comunidade rural perto dali. Covid grave, saturação baixíssima, pulmões comprometidos. Entubamos ele assim que chegou. Prognóstico ruim. Mas tinha algo nele, sei lá. Tipo uma presença forte. Mesmo sedado, entubado, inconsciente, dava para sentir. Como se ele fosse diferente dos outros. Seu Expedito ficou ali, leito 14, entubado, sedado, entre a vida e a morte por 5 dias. Eu cuidava dele todo o plantão. Checava sinais, ajustava a medicação, virava ele de posição. Rotina. Na terça-feira à noite, 5º dia dele na UTI,
Eu estava fazendo a ronda lá pelas 2 da manhã, quando percebi algo estranho. Todos os outros pacientes estavam estáveis ou piorando. Normal, infelizmente. Mas seu expedito, ele estava melhorando. Saturação subindo, frequência respiratória melhorando. Os parâmetros dele estavam melhores que da manhã. Olha só, seu expedito, o senhor está reagindo, está lutando. Eu sei que paciente sedado teoricamente não ouve, mas a gente fala mesmo assim. Ajuda a manter a humanidade do trabalho, entende? Continuei a ronda. Outros leitos, medicação, documentação. Voltei para o posto de enfermagem. Lá pelas 3h30 eu estava anotando prontuários quando ouvi. Campainha, leito 14, seu expedito. Fui até lá correndo. Achei que algum parâmetro tinha disparado o alarme. Mas quando cheguei, estava tudo normal. Equipamentos funcionando, sinais estáveis. Chequei tudo de novo. Cabos, conexões, tubos. Nada fora do lugar. Estranhei, mas voltei para o posto. 5 minutos depois. Campainha de novo. Leito 14. Voltei. Mesma coisa. Tudo normal. Nada justificando o alarme. Tá tendo problema técnico nesse leito. Falei pro técnico de equipamentos. Checa isso amanhã. Mas na terceira vez que a campainha tocou, 15 minutos depois, eu percebi. Não era alarme dos equipamentos. Era a campainha manual. Aquela que o paciente consciente aperta quando precisa de algo. Só que seu expedito estava sedado, entubado, sem condições de apertar nada. Cheguei perto dele, olhei a mão dele e vi. Os dedos estavam posicionados sobre o botão, como se tivesse acabado de apertar. Mas ele estava sedado, olhos fechados, sem resposta a estímulos. Impossível. Fiquei ali, parado, olhando para ele, tentando entender. E então ouvi, não com os ouvidos, mas dentro da cabeça, clara, nítida, uma voz. Me ajuda, por favor, tem gente me puxando, não quero ir com eles. Eu dei um passo para trás, olhei em volta. Não tinha ninguém, só eu e os pacientes inconscientes. Quem falou isso? Sussurrei. Eu, expedito. Tô preso aqui, entre a vida e a morte. E tem gente aqui, do outro lado, querendo me levar, mas eu não quero ir ainda. Não tô pronto. Cara, eu senti minhas pernas bambearem. Sentei na cadeira ao lado do leito dele. Seu expedito? O senhor tá me ouvindo? Tô preso dentro do meu corpo. Vejo tudo, ouço tudo, mas não consigo me mexer. E tem uns vultos em volta da minha cama, esperando. Eles dizem que quando eu desistir, eles me levam. Vultos? Que vultos? Gente que morreu antes de mim, aqui nesse hospital. Eles estão presos também, sem saber para onde ir, sem entender que morreram, e ficam tentando levar os outros junto. Eu olhei em volta. A UTI estava silenciosa, só o som dos respiradores, dos monitores. Mas senti aquela sensação de ser observado, de não estar sozinho. Quantos são? Muitos. Uns 10, 15. Eles ficam andando entre os leitos, olhando para os vivos, esperando alguém fraquejar. E quando a pessoa fica fraca demais para resistir, eles puxam e levam junto para onde eles estão. E o senhor? Por que o senhor consegue falar comigo? Porque você tem dom, sensibilidade. Minha esposa tinha também. Ela morreu faz 2 anos. Sempre via essas coisas. Acho que ela me deu um pouco disso antes de ir. Eu estava suando frio. Não sabia se acreditava, se era alucinação de cansaço, estresse pós-traumático, alguma coisa assim. Mas no fundo, eu sabia. Sabia que era real. Porque eu também tinha sentido, várias vezes, nos últimos meses, aquela presença entre os leitos, observando. Passei o resto daquela noite em choque. Terminei o plantão no automático, trocando de turno, saindo dali sem olhar para trás. Em casa tentei dormir. Não consegui. Só pensava na voz dele, nos vultos, na possibilidade de que todos aqueles mortos não tinham ido embora. Estavam presos ali. Voltei no plantão seguinte, 2 dias depois. Fui direto checar seu expedito. Ele estava melhor, muito melhor. Médico tinha reduzido sedação. Estava acordado, responsivo,
iam estubar ele. Quando cheguei perto, ele me olhou e fez um sinal com a cabeça, de reconhecimento. Ele lembrava. Como o senhor tá? Perguntei. Ele não podia falar, por causa do tubo, mas escreveu num papel, com letra trêmula. Obrigado. Você me deu força. Força como? Ele escreveu de novo. Você acreditou. Isso bastou para eu conseguir resistir. Estubararam ele naquele dia. Transferiram para a enfermaria. Uma semana depois teve alta. Curado. Um dos poucos da época. Antes de ir embora, ele pediu para falar comigo. A gente foi para um canto mais reservado. Rapaz, eu preciso te falar uma coisa. Você tem um dom de ver o que outros não veem, de ouvir o que outros não ouvem. Seu expedito, eu não vi nada. Só ouvi o Senhor. Mas você acreditou, e isso é raro. A maioria das pessoas ouve, sente, mas ignora. Por medo. Você não ignorou. O que eu faço com isso? Ele segurou minha mão. Mão calejada de agricultor, forte apesar da idade. Usa para ajudar. Quando sentir que tem alguém preso, alguém perdido, você conversa. Dá direção, porque tem muita gente que morre e não sabe para onde ir. E fica presa, assustada. E às vezes puxa os vivos por desespero, não por maldade. E aqueles vultos ainda estão lá? Ele ficou sério. Tão, muitos ainda estão. Vão ficar até alguém ajudar eles a partir. Como? Reconhecimento. Às vezes basta reconhecer que eles existem, que estão ali, que tem razão de ter medo. E mostrar que tem caminho, que não precisa ficar preso. Ele foi embora naquele dia. Me deu o endereço dele, disse que se eu precisasse de conselho, podia procurar. Continuei trabalhando naquele hospital por mais 3 meses. E comecei a prestar atenção. Nas sensações, nos arrepios, nos momentos que sentia presença. E percebi. Ele estava certo. Tinha sim presenças entre os leitos, principalmente de madrugada, principalmente perto dos pacientes mais graves. Comecei a fazer o que ele falou. Quando sentia, eu reconhecia. Eu sei que você tá aí, eu sei que tá perdido, mas não precisa ficar. Tem um caminho, só precisa procurar a luz. No começo achei ridículo, falando sozinho, com o ar, parecendo louco. Mas aos poucos percebi mudanças. A sensação de peso, de olhares, foi diminuindo. Como se aos poucos eles fossem saindo, encontrando o caminho. E os pacientes graves, começaram a ter mais chances. A taxa de mortalidade no meu turno caiu. Não drasticamente, mas caiu. Outros enfermeiros comentavam: Cara, seus pacientes respondem melhor. O que você faz de diferente? Eu não podia falar a verdade. Iam me achar louco. Mas eu sabia, estava ajudando, tanto os vivos quanto os mortos. Em agosto deixei o hospital de campanha. Voltei para minha cidade, para o hospital onde trabalhava antes. E levei a prática comigo. Em todo plantão, quando sinto presença, eu reconheço, eu falo, eu direciono. Até hoje faço isso, 7 anos depois, e acredito que faz diferença. Sabe o que é mais louco? Em 2022, 2 anos depois, recebi notícia que seu expedito tinha falecido. Idade, problemas cardíacos, morte natural em casa. Fui no velório, interior do Ceará. Aquele velório tradicional, casa cheia de gente, café sendo servido. A família me recebeu bem. Ah, você é o enfermeiro que cuidou dele na Covid. Ele falava muito do Senhor. Conversando com o filho dele, descobri uma coisa. Meu pai, nos últimos meses de vida, fazia um trabalho. Toda sexta-feira ele ia no hospital da cidade. Não para se consultar, para andar pelos corredores. Ele dizia que ia limpar as energias. A gente achava que era coisa da idade, sabe? Mas ele insistia. Limpar como? Ele conversava com o vazio, com os cantos, com o ar. Dizia que tinha muita gente presa ali, com medo de partir, e que ele ajudava. Mostrava o caminho. Ele dizia que você tinha ensinado ele. Senti um nó na garganta. Eu não ensinei nada. Ele que me ensinou. O filho sorriu. Ele dizia que vocês dois tinham o mesmo dom, e que era responsabilidade de quem tem esse dom usar para ajudar,
Senão os mortos ficam presos para sempre. E isso não é bom nem para eles, nem para a gente. Saí daquele velório com certeza de que tudo o que tinha acontecido era real. De que o trabalho que faço, reconhecendo e direcionando essas presenças, importa. Até hoje, toda vez que sinto aquele peso, aquela presença observando em algum canto do hospital, eu paro, reconheço e direciono. Eu sei que você tá aí, sei que tá com medo, mas não precisa ficar. Procura a luz, procura quem te amou e já foi. Eles estão esperando, você não tá sozinho. E sabe de uma coisa? Funciona. Sinto quando eles vão. É como se o ar ficasse mais leve. A temperatura voltasse ao normal. A presença simplesmente sumisse. Então é isso. Aprendi que morte não é fim simples. Que tem gente que fica presa. Por medo, por dúvida, por não saber que tem caminho. E que às vezes basta alguém reconhecer, validar, direcionar, para que essas almas finalmente encontrem paz. Seu expedito me ensinou isso. E eu vou levar isso pro resto da minha vida. E pro resto da minha carreira. Porque se eu posso ajudar, tanto os vivos quanto os mortos, por que não ajudaria? É isso. Se você trabalha em hospital, em lugar onde gente morre, e às vezes sente essas coisas, não ignora. Reconhece. Direciona. Ajuda. Porque tem muita gente presa por aí, esperando que alguém mostre o caminho, e talvez você seja essa pessoa. Essa é a história mais pesada que eu vou te contar. Aconteceu comigo em 2021, no interior de Pernambuco. E até hoje, eu tenho pesadelos. Literalmente. Acordo suando, coração disparado, com as imagens voltando. Eu sou fotógrafo. Trabalho com fotografia documental, registros históricos, cultura popular, essas coisas. Em 2021, recebi uma proposta de um pesquisador de folclore da UFPE para documentar um ritual que aconteceria numa comunidade quilombola no sertão, perto de Afogados da Ingazeira. Era um ritual antigo, passado de geração em geração, que acontecia uma vez por ano, uma espécie de festa dos mortos, onde a comunidade honrava os antepassados. O pesquisador, professor Mário, queria documentar antes que a tradição se perdesse. Aceitei. Pagamento bom, tema interessante, oportunidade única. Marquei de ir em outubro, época do ritual. A comunidade ficava isolada, 2 horas de estrada de terra partindo de Afogados. Lugar remoto, sem celular, sem internet, energia solar, poço artesiano. Tradicional mesmo. Chegamos numa sexta à tarde, eu e o professor Mário. A comunidade nos recebeu bem, umas 50 famílias, a maioria idosos, alguns jovens que ainda resistiam ao êxodo rural. O líder espiritual da comunidade, seu Severino, um senhor de 80 e tantos anos, nos explicou o ritual. Toda lua nova de outubro, a gente abre as portas para os nossos antepassados voltarem. Passam a noite com a gente, comem, bebem, conversam. Quando amanhece, eles vão embora de novo. Parecia folclore, né? Tradição simbólica, representativa. Eu estava esperando algo tipo altar com fotos, oferendas, rezas. Não fazia ideia do que realmente ia acontecer. O ritual começou ao pôr do sol. A comunidade inteira se reuniu no terreiro central, aquele espaço grande de terra batida no meio das casas. Montaram uma estrutura impressionante. Mesa enorme, comprida, com comida de verdade. Não simbólica, real. Pratos servidos, copos cheios, talheres postos. Lugares para umas 30 pessoas. Por que tanta comida? Perguntei para o professor Mário. Eles levam a sério. Acreditam mesmo que os mortos voltam. E que tem fome. Ao redor do terreiro, tochas acesas. Fumaça de ervas queimando, cheiro forte, enjoativo. E as pessoas todas vestidas de branco, formando um círculo. Seu Severino começou a cantar. Uma melodia estranha, em língua que não reconheci. Não era português, não era tupi, não era nada que eu conhecesse. Ancestral. Antiga. As outras pessoas acompanharam, cantando, batendo palmas, num ritmo hipnótico, crescente. Eu fotografava tudo. Cliques, ângulos, luzes, profissional. Focado. Até que percebi. A temperatura caiu, drasticamente, de uns 28 graus para uns 15, 12 talvez.
em questão de minutos. Tá frio pra caramba, comentei com o professor. Ele não respondeu. Tava fixo, olhando pro centro do terreiro, boca entreaberta, pálido. Segui o olhar dele e vi figuras surgindo. Não de repente, mas aos poucos, como se materializassem do ar, da fumaça, da escuridão. Pessoas, vestidas com roupas antigas, décadas passadas, séculos talvez. Rostos envelhecidos, marcados, mas sólidos, reais. Não eram sombras, não eram vultos, eram pessoas, físicas, tridimensionais, andando, se movendo. Minha mão congelou no botão da câmera. Eu estava vendo aquilo, mas meu cérebro se recusava a processar. As figuras se aproximaram da mesa. Sentaram, pegaram talheres, começaram a comer. E os vivos, os membros da comunidade, sentaram junto. Como se fosse normal, como se fosse família. Pai, que saudade! Uma mulher da comunidade falou, abraçando um dos espíritos, aparições, não sei o que chamar. Filha, como você cresceu? Ele respondeu, voz rouca, mas audível. Eu olhei para o professor Mário. Ele estava branco, tremendo. Isso é real? Sussurrei. Não sei o que está acontecendo. Seu Severino se aproximou de nós. Não tenham medo, eles voltam todo ano. É dia deles. Amanhã vão embora de novo. Mas como? Isso não é possível. É possível sim. Nessa terra, nesse dia, a barreira fica fina. Eles atravessam. Ficam algumas horas, depois voltam. Levantei a câmera com mão trêmula. Foquei num dos mortos. Um homem idoso, comendo, conversando com uma mulher ao lado. Cliquei. O flash iluminou. E então ele olhou, direto para mim, através da lente, e sorriu. Mas não era sorriso amigável. Era perturbador. Como se dissesse, você não devia estar vendo isso. Baixei a câmera rápido, coração batendo descontrolado. As horas passaram. Os mortos comiam, bebiam, conversavam. Os vivos interagiam normalmente. Atualizações de família, novidades, conselhos, como reunião familiar normal. Exceto que metade dos presentes estava morta há décadas. Lá pela meia-noite, um dos mortos se levantou. Veio em nossa direção. Um senhor negro, muito idoso, roupa de escravo, correntes ainda marcadas nos pulsos. Ele parou na minha frente. Me olhou de cima a baixo. Você veio documentar? Voz grave, profunda, carregada de história. Sim, senhor. Então documenta direito. Conta pro mundo que a gente não esquece, que a gente não perdoa, que a gente volta, todo ano, pra lembrar. Lembrar o quê? Do que fizeram com a gente, do sofrimento, da injustiça. A gente carrega isso, mesmo morto. E uma vez por ano, a gente volta. Pra que vocês não esqueçam também. Ele tocou meu ombro. A mão dele era gelada. Não metaforicamente, fisicamente gelada, como gelo, através da camisa. Você tem dom, você vê. Então você tem responsabilidade de contar, de registrar, de fazer com que lembrem. Ele voltou para a mesa, sentou, continuou conversando como se nada tivesse acontecido. Eu estava paralisado. O professor Mário tinha se afastado, estava sentado num canto, cabeça entre as mãos, em choque. A festa continuou até perto das 4 da manhã. Comida sendo consumida de verdade, bebidas diminuindo, conversas, risos, até lágrimas. E então, quando o céu começou a clarear, seu Severino levantou, cantou de novo. As figuras se levantaram. Abraços finais, despedidas, promessas de retornar ano seguinte. E começaram a desvanecer. Lentamente, ficando translúcidas, depois transparentes, depois invisíveis. Até que não havia mais ninguém, só os vivos. E aquela mesa cheia de pratos vazios, copos vazios, restos de comida. Prova de que algo tinha acontecido. Passamos aquela noite acordados, eu e o professor, sem conseguir processar, sem conseguir racionalizar. De manhã, antes de ir embora, chequei as fotos. Dezenas delas. Documentação completa. E em todas, onde eu tinha fotografado os mortos. Eles apareciam, nítidos, claros, reais.
Não eram manchas, não eram truques de luz, eram pessoas, fotografadas, registradas. Professor, olha isso. Ele olhou, ficou pálido de novo. Ninguém vai acreditar. Vão dizer que é montagem, Photoshop. Mas não é. É real. Aconteceu. Voltamos para Recife naquele dia. Viagem em silêncio, cada um processando à sua maneira. O professor Mário nunca publicou a pesquisa. Arquivou tudo. Me pagou, me pediu para não divulgar as fotos. Não tô pronto para lidar com as consequências, do que isso significa, do que implica. Respeitei, guardei as fotos. Não publiquei, mas também não deletei, porque era prova. Prova de que existe algo além, algo que a ciência não explica, que a razão não alcança. 3 meses depois, recebi notícia. Professor Mário tinha sofrido um colapso nervoso, internado. Surto psicótico, disseram os médicos. Mas eu sabia, não era surto, era o peso. Do que tinha visto, do que tinha testemunhado. Pesado demais para a mente racional suportar. Voltei naquela comunidade em 2023, 2 anos depois, sozinho, sem câmera, só para entender. Seu Severino me recebeu, mais frágil, mais velho, mas ainda lúcido. Você voltou. Voltei. Preciso entender. O que realmente aconteceu? Ele me levou para um lugar sagrado deles. Uma clareira na mata, com pedras antigas, inscrições que ninguém sabia mais ler. Essa terra é especial. Nossos ancestrais sabiam. Por isso se estabeleceram aqui. A barreira entre mundos é fina, e uma vez por ano, no dia certo, com o ritual certo, ela se rompe. Por quê? Qual o propósito? Memória, conexão, justiça. Nossos mortos sofreram, foram escravizados, torturados, assassinados, mas não foram esquecidos, e não vão ser. Enquanto a gente fizer o ritual, eles voltam, e a história continua viva. E o que eles querem? Dos vivos? Que a gente lembre, que a gente conte, que a gente não deixe apagar o que aconteceu. Essa é a responsabilidade dos que ficam. Saí dali com clareza, sobre meu papel, sobre o que tinha presenciado. Hoje, 2025, eu finalmente estou compartilhando. Porque o mundo precisa saber que morte não é fim, que história não se apaga, que os mortos voltam. Não todo dia, não em todo lugar, mas em lugares especiais, em dias especiais, com pessoas que sabem como abrir o caminho, eles voltam. E quando voltam, trazem memória, verdade, história que não pode ser negada, porque está ali, materializada, conversando, comendo, existindo. As fotos eu ainda tenho, guardadas, protegidas. Um dia vou publicar, quando o mundo estiver pronto para aceitar que a barreira entre vida e morte não é tão sólida quanto a gente pensa, que tem lugares onde ela é fina, tão fina que pode ser atravessada, e que quando é atravessada, os mortos voltam, não como fantasmas, não como espíritos etéreos, mas como pessoas, reais, sólidas, famintas, com histórias para contar. Histórias que não podem ser esquecidas, não devem ser apagadas, porque são parte de quem somos, de onde viemos, do que fizemos, do bem e do mal. Seu Severino morreu no ano passado, 2024, com 87 anos. Natural, esperado. Mas a comunidade continua, o ritual continua, e vai continuar, porque é mais que tradição, é ponte, entre mundos, entre tempos, entre os que foram e os que ficaram. E enquanto houver quem mantenha a ponte aberta, os mortos voltarão, todo ano, no dia deles, para lembrar, para conectar, para não deixar esquecer. Se você trabalha com registro, documentação, memória, escuta essa. Tem histórias que não podem ser contadas cedo demais, porque o mundo não está pronto, porque as pessoas não acreditam, porque parece loucura. Mas essas histórias precisam ser guardadas, protegidas, até o momento certo, quando puderem ser contadas sem serem destruídas. Eu guardei essa história por 4 anos. Agora estou contando, porque acho que o momento chegou. Vivemos numa época onde o impossível está ficando possível.
onde as barreiras entre o que sabemos e o que não sabemos estão se quebrando. Então talvez, só talvez, vocês estejam prontos para ouvir e acreditar, ou pelo menos considerar a possibilidade de que morte não é fim, de que os mortos voltam, de que em lugares especiais, em dias especiais, o véu se rompe, e quando rompe, você não vai querer estar lá, a menos que esteja preparado para ver, para testemunhar, para carregar o peso do que significa saber, com certeza absoluta, que existe algo além e que esse algo pode voltar.